Bom dia, Beth, bom dia, Simone, Neide. Bom dia para mais um dia de oração, né? Hoje feriado, uma sexta-feira santa, um dia em que nós paramos para meditar, um dia em que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus para nossas vidas, né? O grande sacrifício onde Deus dá o seu único filho para morrer por nós, e Jesus cumpre essas escrituras. Ele morre numa cruz para nos salvar. O texto de hoje é no capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 45, e diz assim: E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto para baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Essa passagem aqui está falando sobre a morte do nosso Jesus, sobre o dia mais triste na face da terra, sobre o dia do acontecimento mais importante que já teve no mundo. Nada do que aconteceu no mundo pode ser considerado mais importante do que Jesus ter morrido por nós, do que Jesus ter se entregue numa cruz para que hoje nós possamos estar aqui. Muitos ainda não entendem a mensagem da cruz. Muitos ainda não entendem por que houve todo esse acontecimento. Mas esse acontecimento houve para que nós pudéssemos nos reconectar, nos religar a Deus. A cruz, ela não foi o fim de uma história, mas ela foi o início de um relacionamento. Houve antes de Cristo e depois de Cristo. Houve uma quebra na história nesse dia. Então a cruz, ela não terminou uma história. Ela não terminou a história de Jesus que vinha falando de Deus, que vinha evangelizando o povo e de repente morre. Não foi isso que a cruz fez. Jesus, ele não morreu apenas para nos salvar, mas ele morreu para nos aproximar dele. Jesus, ele morre naquela cruz pela nossa salvação, para que todo aquele que crê nele ser salvo, poder se religar com Deus, mas para nós termos também um relacionamento com ele. A morte da cruz, ela não para Jesus, porque ele não ficou naquela cruz. Jesus, ele vai ressuscitar. E ele ressuscita para estar conosco todos os dias da nossa vida. A cruz não é viver encontros ocasionais com Deus, queridos. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a intimidade com Deus, sobre buscar Deus no secreto. Porque a cruz, ela nos ocasiona, ela nos proporciona, ela nos dá a chance de termos uma intimidade constante com Deus. Quando somos atraídos pela cruz, porque a cruz de Cristo, ela precisa nos atrair, nós precisamos olhar para a cruz e sermos atraídos por ela. Aí, quando nós somos atraídos pela cruz,
Nós não vamos ter simplesmente alguns encontros ocasionais com Jesus. Não, nós vamos ter uma intimidade, nós vamos ter um encontro constante com o nosso Deus. Essa é a mensagem da cruz. A cruz, quando nós conseguimos entender o grande significado dela, é porque nós vamos conseguir falar com Deus, ouvir a voz de Deus na nossa vida, caminhar junto com Deus, permanecer em Deus. Quando a gente lê esse texto e fala que houve trevas sobre a terra no momento em que Jesus morreu. E Jesus, ele estava naquela cruz e ele sentia como nós, porque na terra ele era como homem. Ele sentiu toda a dor, ele levou sobre ele os nossos pecados. Mas muitos ainda não entendem que a cruz não é sobre religião. A cruz, ela é sobre comunhão. Ali Jesus estava falando da comunhão dele, da intimidade dele conosco. Não é obrigação nenhuma para nós, mas sim um desejo de estar. Porque quem experimenta a cruz de Cristo não quer distância, mas quer proximidade com Ele. E proximidade com Deus é oração, é leitura da palavra, é caráter, é uma vida correta, é buscar no Senhor todos os dias. Como devemos ser, como devemos agir. É buscar ser fiel com Jesus, né? Essa semana falamos sobre mentira, falamos sobre a nossa esperança, que é Jesus. Mas essa cruz que gera esse relacionamento com Jesus, nós temos que olhar para ela todos os dias. Nós temos que olhar para a cruz e querer estar com Jesus todos os dias. A palavra está dizendo que houve um grande terremoto, que houve chuva naquele dia. Muitos até dizem que as chuvas foram as lágrimas de Deus, porque nem ele conseguia aguentar a dor de ver o seu filho ali se entregando pelas nossas vidas. E no momento que houve esse terremoto tão grande, o véu se rompeu. Porque até então, para nós chegarmos na presença de Deus, para as pessoas chegarem na presença de Deus, elas precisavam ir até o santuário. E ali falar com o sacerdote. E somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Porque ali havia um véu enorme. E a palavra de Deus está dizendo que no dia quando Jesus morre e entrega o seu espírito de volta para Deus, naquele momento, o véu do templo se rasga. O véu se rompe. E não se rompe de qualquer maneira. Ele se rompe de cima para baixo. Ou seja, era o Senhor Jesus que estava rompendo aquilo ali, para nos dar livre acesso a Deus. O véu se rompeu. Você pode chegar a Deus em todo tempo, em todo momento. A cruz, ela nos proporcionou esse relacionamento de intimidade com Deus. Ali, Deus estava mostrando que nós não precisávamos recorrer a ninguém. Nós poderíamos recorrer somente a Ele. Essa é a mensagem da cruz, essa é a intimidade da cruz. Nós precisamos pedir para que Jesus nos ajude todos os dias a não querer viver distante dele. Porque quando nós estamos distante de Jesus, a nossa vida é uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Peça para Jesus para que você possa viver sempre buscando Ele. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. A nossa vida olhando para a cruz
nos leva a ter uma fé diferente, não uma fé baseada somente em momentos, mas uma fé de um relacionamento verdadeiro. Eu costumo dizer que Jesus não é uma pessoa de oba-oba. Não adianta o pastor, meu marido, ele sempre diz assim, que dar glória a Deus e aleluia lá dentro do templo é fácil, cantar quando todo mundo está cantando, erguer as mãos quando todo mundo está erguendo, mas aquilo ali não é verdadeiro em muitas pessoas, porque a nossa fé é num relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento forte, de busca diária, incessante pela presença do Senhor na nossa vida. A nossa fé não pode ser baseada em momentos, mas tem que ser uma fé verdadeira. Nós temos que agradecer porque a cruz abriu esse caminho para nos aproximar de Deus. Jesus, ele cumpriu a Escritura. Isso já vinha sido falado desde o Gênesis, por isso que é importante você ler a palavra. Porque aí você vai vendo a história se concretizar. Hoje mataram o nosso Salvador. Hoje mataram o nosso Jesus. Mas aquela cruz tem que ser simplesmente para nós uma imagem de relacionamento nosso com Jesus. Porque pela cruz hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Podemos nos achegar na presença dele, derramar a nossa vida na presença dele, viver na presença de Deus. E não há nada que nós deveríamos desejar mais, que nós deveríamos querer mais do que a presença do Senhor para nossas vidas. Jesus, quando estava lá na cruz, ele fala, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Em algum momento da tua vida, da nossa vida, às vezes também falamos isso. Nosso espírito, a nossa vida está tão dolorida, somos tão feridos, que nós falamos, meu Deus, parece que em alguns momentos da nossa vida, nós não vamos conseguir ver Deus na nossa vida. Mas Deus estava ali com Jesus naquele momento. Quando Jesus diz está consumado, é porque ele sabia e ele sentia Deus junto com ele novamente. Precisamos ter fome de Deus, sede de Deus, vontade de buscar Deus todos os dias da nossa vida. Nós não podemos nos satisfazer somente com o superficial, mas nós temos que buscar profundidade da presença de Deus para nossas vidas. Não é só uma oraçãozinha. E muitos oram só à noite, já estão cansados e vão dormir e não conseguem ler a palavra. Dedique um tempo para Deus. Não viva superficialmente com Deus, mas viva em todos os momentos da tua vida com Deus. Separe tempo para estar com Deus. Ele vai estar contigo em todos os momentos da tua vida, sim. Mas separe um tempo para conversar com Ele. Derrame a sua vida no altar de Jesus. Coloque tudo aquilo que você está sentindo para Deus. Ouça Deus falar contigo. Às vezes, nós perdemos a sensibilidade, já nós não ouvimos mais o Senhor falar, porque a nossa vida é tão corriqueira, a gente comentou sobre isso essa semana, que as coisas acontecem tão rápido na nossa vida, que a gente já nem fala que se a gente acordou é um milagre, se temos saúde é um milagre, se temos um trabalho é um milagre. Porque nós não ouvimos mais a voz do Senhor, nós não caminhamos mais em intimidade com Deus, colocando Ele em tudo que vamos fazer no nosso dia a dia. Que a nossa vida não seja marcada por uma religião, mas seja marcada por um relacionamento com Deus. Que as pessoas não te conheçam por você ir em tal igreja,
mas que te conheçam por você ser uma discípula, um discípulo do Senhor Jesus. Ser alguém que realmente tem Jesus no coração e que transborda a presença dele e que através da tua vida outras vidas queiram também esse Jesus. Que a cruz não seja o fim, mas seja o início de uma nova caminhada tua com Deus. Que nesse dia onde as pessoas meditam a palavra de Deus, você possa meditar e querer mais de Jesus para a tua vida. Mais profundidade, mais verdade, mais constância da tua busca por Deus. Precisamos entrar numa nova caminhada com Cristo. Precisamos deixar as coisas velhas para trás. Precisamos estar em intimidade com Deus. Cuide para que você não saia da presença de Deus em nenhum momento da tua vida. Sabemos que é difícil. Sabemos da nossa pequenez. Sabemos das nossas dificuldades. Mas quando Jesus morreu, houve um terremoto muito grande. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto para baixo. A terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados com Deus. Talvez simbolicamente hoje, muitos estão mortos espiritualmente. Talvez seja nesse dia, ouvindo esta palavra, que o Senhor queira ressuscitar a tua vida. Talvez seja nesta manhã que você está precisando de um milagre. Então, olhe para a cruz. Porque esse Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós, é Ele quem ressuscita os nossos sonhos, restaura a nossa vida. Para nosso Deus não há impossível, porque hoje Ele morreu. Numa sexta-feira triste Ele morreu, mas no domingo Ele vai ressuscitar. Deixe Deus agir na tua vida. Deixe Deus ressuscitar os teus sonhos. Viva os propósitos de Deus para a tua vida. Medite nessa palavra no dia de hoje. Olhe para a cruz. Deixe a cruz te atrair. Coloque a tua vida na cruz e viva na presença do Senhor todos os dias. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Te louvamos pela profundidade, Deus, da tua palavra que fala aos nossos corações, que mexe com nossos corações e renova as nossas mentes, Senhor Jesus. Ó Deus, que sacrifício tão grande, que graça tão grande foi derramada sobre nossas vidas, que mesmo sendo pecadores, Jesus morreu por nós. E uma morte terrível, morte de cruz. Mas neste momento o véu se rompeu para que nós pudéssemos nos achegar a Ti, Deus. Senhor, que nesta manhã relacionamentos contigo sejam restaurados, Jesus. Quebranta os nossos corações. Que aquele que está ouvindo a Tua palavra, Deus, não endureça o coração. Entenda que nós não precisamos de outras pessoas, mas nós mesmos podemos nos achegar a Ti de uma maneira muito especial. Ó Paizinho querido, muito obrigado por tudo. Não temos palavras para agradecer o tanto que Tu tens feito pela nossa vida. Que nessa sexta-feira, Senhor Jesus, onde relembramos a Tua morte, Deus, o nosso coração seja constrangido a estar mais perto de Ti. Eu coloco cada um nas Tuas mãos, Deus. Tu sabes o desejo mais profundo de cada coração, Senhor Jesus. Então, abre portas nesse dia.
e abre uma porta na nossa vida para tu entrar. Ressuscita os nossos sonhos, Senhor amado, ressuscita os nossos objetivos, para que possamos viver o propósito que tu tens para cada um de nós. Que sejamos verdadeiros contigo, como tu és a verdade para a nossa vida, Senhor. Eu te peço nesse dia de feriado, Senhor amado, pelas pessoas que vão estar viajando, para que tu possa cuidar, Deus, cuidar de cada um nas estradas, dando livramento, Senhor Jesus. E Pai, nos livra de todo mal nesse dia e nos reconecta contigo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça dele seja contigo nesse dia. Mas não esqueça, a cruz não foi o fim, foi o recomeço de um novo tempo nosso com Jesus. Deus te abençoe e até amanhã novamente.